Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Vamos para mais uma leitura bíblica aí. Eu ia fazer de madrugada, mas eu vou fazer agora, já em live. Deixa eu ver um lugar para apoiar vocês aqui. Deixa aqui. Ixi. Aqui não é botado, o negócio que esquenta muito. Vamos lá, vamos lá. Coloca aí, pessoal. João capítulo 7, versículo 25. Vou fazer 24 horas de live, irmão. Mas deixa perguntas, essas perguntas aí depois. Agora eu vou fazer a leitura bíblica aqui. Depois você pergunta sobre essas coisas aí, beleza? Vamos lá, rapaziada. Capítulo 7, versículo 25. É Jesus o Messias? É uma pergunta. João. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde esse homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que esse homem tem feito? Aí eles perguntam, né? É o seguinte: as coisas não aconteceram com Jesus ele ser preso antes. Não era porque ele não era o Messias, era por ele ser o Messias. E porque ele tinha a hora certa de ser preso e ser mandado para a cruz. Assim como tinha dito nas Escrituras. Para que as Escrituras do passado, do Antigo Testamento, fossem cumpridas, deveria acontecer dessa forma. Deveria acontecer como aconteceu. Aí continua aqui, ó. Guardas mandados para prender Jesus. Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus. E por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai, que não podemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou? A fonte de água vida. A fonte de água. Aqui ele estava falando do reino dos céus, né? Ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu, né? O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. De quem crê em quem? De quem crê em Cristo Jesus, o Messias, o verdadeiro, o que veio para nos salvar, o único. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. E receberam o quê? O Espírito Santo, que é a fonte de água viva. A fonte de água viva. Que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. O povo se divide. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, esse homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso, porque não podiam prender. Os líderes judeus não creem.
Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Bom, eles não conheciam a lei, né? Porque eles não conheciam o Pai. Por isso que não praticavam a lei. Mas Nicodemos, que era um deles e que, certa ocasião, havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Então, eles tinham que ouvir Jesus antes. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Aí continua. Aqui eles falam que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Bom, Jesus Cristo não era profeta, né? Jesus Cristo era o Messias. É o seguinte: as coisas não aconteceram com Jesus antes do tempo, porque Jesus tinha escritura já prometendo tudo aquilo que ia acontecer com ele, por ele ser o Messias, né? Então, aqueles que deveriam ouvir, ouviriam e creriam, acreditariam. Aqueles que não deveriam ouvir, iam ouvir e não aceitariam, porque o coração deles estava endurecido, né? Em Romanos 8 fala que o coração dos judeus estava endurecido, por isso que eles não aceitaram a Jesus. Eles escutavam e não entendiam. Aqueles que têm ouvido, ouvem e entendem. Aqueles que têm olho, veem e compreendem. Aqueles que têm ouvido, mas não ouvem, não entenderão nem compreenderão. Então é aquilo: as pessoas que deveriam compreender, compreenderam e creram, e seguiram a ele, né? Abriram mão de sua vida, abriram mão do pecado, abriram mão da carne e começaram a servir a Cristo, servir a Cristo e seguir a Cristo. Aqueles que não quiseram aceitar, não quiseram abrir mão da sua carne, abrir mão daquilo que a pessoa pensa que é valioso nesse mundo, né? Que é o bem material, e que é algo que não significa nada, né? O bem material é só algo, sei lá, é algo que você utiliza aí para viver nesse mundo, mas no final você não precisa disso. As pessoas estavam debatendo aqui agora mesmo sobre a questão de precisar ter dinheiro para ter filho. Eu não vou ter filho não porque não tenho dinheiro, não tenho condições de manter meu filho. Cara, se você for ter filho ou não, isso vai ser decisão de Deus. Se seu filho nascer é porque você tem condição de manter ele. Mas eu estou endividado, isso e aquilo. Quantas pessoas endividadas aí tinham 10, 15 filhos? Tinham 20 filhos. O meu avô, a família dele teve a família de 12 filhos. E você acha que minha bisavó era bom de dinheiro? Não era não, irmão. Mas eles começaram a trabalhar cedo. E eles ajudaram a mãe deles ainda. Eles começaram a trabalhar e ajudaram a mãe deles. Cara, você é um cara que você faz a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus você ter um filho, você não pode reclamar. Mas isso e aquilo. Não, irmão. Se você quer ter uma mulher, você tem que entender que para ter uma mulher, você tem que entender que você tem o risco não, mas você tem o dever de ser pai. Você quer ter uma mulher que quer fecundar nela, você quer fazer as coisas com ela, você tem que entender que a chance de você ser pai é grande. Você não pode ter uma mulher pensando que você não tem o risco de ter filho. Se você não quer ter filho, você não se casa com mulher. Porque se você se unir para uma mulher, é para ter família. Você não se une para uma mulher para ficar só acasalando, fazendo sexo por fazer. Não. Você vai ficar aí cometendo de imoralidade sexual com uma mulher, fazendo sexo por fazer. Você tem que entender que você está fazendo sexo com a mulher com o propósito de constituir família. Não é só para satisfazer a sua carne, não. É para ter uma família. Então, se você não tem visão de ter família com essa mulher, provavelmente não é para você se casar com ela, não é para você se juntar a ela. Porque você deve se unir com uma mulher em que você pensa em ter um futuro com ela, em que você pensa em ter família e constituir família. E é isso. Se você não quer, se você pensa que você vai se unir com essa mulher só para fazer sexo, só para você ter ali uma união, e você vai casar só para você ter a permissão de Deus para fazer sexo, porque o casamento, falar para você que casamento e igreja não significa nada. O casamento ele começa a partir do momento que você se deitou com aquela mulher. É o casamento espiritual. Quando você se une com a pessoa espiritualmente, é quando você
faz do sexo com ela, você já se uniu espiritualmente com ela. Não é casamento que vai unir espiritualmente você e a mulher. É o sexo, quando você comete o sexo, você já se uniu espiritualmente com ela. Casamento é algo formal, algo no papel. Aonde na Bíblia que fala sobre casamento tem que ser em igreja? Aonde que fala isso? Então pronto. Rapaziada, não adianta. Tem que abrir mão da sua carne, cara. Tem que abrir mão das suas vontades. Você tem que seguir a vontade de Deus. Não tem o que fazer. No final é o que nos resta, né? Esse bem material aqui, ele se vai. Aquilo que é material, ele se vai. Eu tô tentando ao máximo aí abrir mão das coisas. É lógico que eu não sou 100% em tudo, cara. Eu peco, eu ainda falho, eu ainda tô lutando contra isso, entendeu? É algo que você vai construindo, você vai melhorando aos poucos. E aos poucos você vai ali melhorando, você vai abrindo mão dos pecados. É isso. De pouco em pouco você vai chegando aonde você quer. Quer buscar pela santidade, né? É isso, minha honra. Fique com Deus. Espero que vocês tenham uma noite abençoada aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Minha honra.